Boa tarde a todos, especialmente a doutora Juliana, que tem, revendo novamente a professora, ela me lembrou agora há pouco que nós já fizemos parte de uma mesa em comum no Congresso do Wagner mesmo, de Direito Internacional em Foz do Iguaçu, e foi uma grata surpresa eu ser escolhido como presidente de mesa, exatamente porque o trabalho na ocasião dela foi muito bom, e agora ela nos brinda com um tema que, para mim, ele é especialmente agradável, e um ponto de interrogação, né? Qual é o futuro da OMC, tendo-se em vista que o próprio diretor, o embaixador Roberto Azevedo, está saindo, então nós vamos ter já algumas mudanças de antemão. E o que ela propõe, pensem, é algo para os próximos 3 anos, no mínimo, para reflexão. A professora Juliana tem um mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fez um estágio pós-doutoral na OMC, é vice-coordenadora do programa de mestrado da Unicesumar. E, professora, creia, é uma satisfação tê-la conosco, cumprimentando, obviamente, aqui a organização, não só o suporte que tem funcionado muito bem, maravilhoso suporte nesse momento de pandemia, a criação especial que nós temos dessa aventura online, tornando esse congresso, esse 18º congresso, o maior congresso de de todas as edições, e com a possibilidade de ter contato, mesmo que online, com os vários amigos, e especialmente aí a professora Juliana. Professora, desde logo, marcando o horário, que são 4 horas e 21 minutos, a palavra é sua, professora. Por favor. Obrigada, professor Alexandre, Luiz Alexandre Carta Winter. Também eu fiquei muito feliz quando eu vi que era o professor que queria presidir a minha mesa. Eu sei que a gente tem muito em comum, né, nos nossos estudos, e realmente é uma honra, né, estar aqui participando do congresso novamente. A organização está de parabéns. Fiquei muito honrada pelo convite. E essa mesa é realmente especial por esse nosso reencontro, e eu acredito que os debates serão muito proveitosos nesta tarde de hoje. Vamos lá, né, sem mais delongas, porque a gente tem pouco tempo. Bem, o que eu queria passar, a mensagem de hoje, na verdade, para a gente trabalhar o futuro da OMC, a gente tem que entender um pouco do seu passado. E eu queria pontuar 4 problemas, né, do passado da OMC, já na sua origem, que vai repercutir, na verdade, nos desafios da OMC hoje. São 4, lógico que existem outros, mas eu quero pontuar esse como os principais, porque eles vão vincular com a problemática principal atual, né? Então, o primeiro deles é que a OMC já nasce desatualizada. O outro problema é em relação aos objetivos da OMC. O outro problema é em relação à classificação dos países dentro da OMC. E tudo isso vai ter um link com a grande problemática, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é o que tem travado a OMC. Como? Vou mostrar para vocês isso. Então, primeiro, a OMC nasce desatualizada. Por que eu falo que a OMC nasce desatualizada? Poxa, mas é uma organização de 1º de janeiro de 1995, sim. Mas quando a OMC surge em 1995, ela absorve o GATT 1947. O GATT é um acordo geral de tarifas, não é dentro de uma estrutura, né, para o pessoal aí que está assistindo e ainda não tem a afinidade com a área. Então, o GATT é um mero acordo, não tem toda a estrutura da OMC, né? A OMC tem um órgão de solução de controvérsias que dá uma força
jurídica muito maior para a organização, o que não ocorria com o GATT. Então, ela absorve esse GATT 1947 por completo, e por isso que eu falo que ela já se inicia desatualizada. Um exemplo disso, a OMC não fala sobre o comércio de serviços, fala muito pouco sobre o comércio de serviços. E hoje, o que a gente tem de maior valor agregado são os serviços. Estamos usando aqui um serviço, uma plataforma. Usamos os aplicativos nos nossos celulares, né, que tem muito mais valor, toda essa tecnologia e os serviços aqui dentro de um celular tem muito mais valor do que o produto em si, né? O plástico, o vidro, sei lá, o material que vai nesse celular. E aí a OMC, ela foca no seu início muito sobre o comércio de bens agrícolas e não agrícolas e muito pouco sobre serviços. Mesmo em 1995, em que tem um acordo sobre serviços, esse acordo ainda é muito singelo e ele visa somente a tratar da não discriminação no comércio de serviços, algo ainda muito singelo, né? A gente tem atualmente uma negociação de um novo acordo sobre serviços, mas no âmbito plurilateral dentro da OMC, ou seja, né, esse acordo ele vai reger as relações somente daqueles estados que o aderiram. Né? Não é um acordo que a gente fala na OMC que seria single undertaking, né? Ao aderir ao OMC, esse Estado está vinculado a todos os acordos multilaterais da OMC. Não, o plurilateral ele é uma opção, ele é opcional. Então, a gente tem uma negociação sobre o comércio de serviços dentro da OMC, mas é dentro do âmbito plurilateral, ou seja, não vai ser obrigatório para todos os países da OMC. Uma outra questão sobre essa desatualização em relação especialmente aos serviços, se trata dos subsídios aos serviços. Se hoje o que nós temos de maior valor agregado é o comércio de serviços, e eu não tenho um acordo que vai regulamentar os subsídios sobre os serviços, isso significa que os subsídios estão, de certa forma, liberados. E aí o país com maior potencial econômico, ele consegue cada vez mais subsidiar subsidiar a tecnologia para que essas empresas ganhem mercado no comércio de serviços. Então, eu tenho um acordo sobre subsídios, que trata do comércio de bens, e o acordo sobre agricultura, que trata também sobre subsídios sobre agricultura, mas nada sobre subsídios em relação aos serviços. Eu não tenho isso, é necessária essa atualização. E quando eu estive lá na OMC fazendo o meu estágio, já se falava isso. Olha, um grande problema que a OMC vai enfrentar no futuro é que falta um acordo sobre subsídios em relação ao comércio de serviços. Então, ela já está desatualizada, ela nasce desatualizada em 1995, né, ao absorver o GATT, ou seja, ao absorver os ideais pós-Segunda Guerra Mundial, e, claramente, em 1995, o mundo também já mudou muito, né? Já se passaram 20 anos e ela, com certeza, precisa de uma nova atualização, justamente pelo fato da gente ter o comércio de serviços como a parcela mais significativa dentro do comércio internacional atualmente. Tá? Então, já nasce desatualizada e já se passam 20 anos de OMC e a gente praticamente não tem uma atualização. A gente teve um único acordo que foi fechado, que é um grande mérito do Roberto Azevedo, até então diretor-geral, né? Agora estamos aí em processo de selecionar um novo diretor-geral, que foi o acordo sobre facilitação do comércio. Né? Há quase 20 anos, os países membros da OMC não chegavam a um acordo, e o Roberto Azevedo conseguiu isso. Né? Então, isso é um ponto muito positivo pela atuação diplomática dele, né?
por essa proximidade que ele tem com os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, por fragmentar a agenda de Doha e conseguir pelo menos uma parte dessa agenda ser aplicada. Então, ele tem todo o mérito por isso. Mas a OMC está travada porque não saem novos acordos. Aí nós vamos para o âmbito plurilateral e não no multilateral, que o ideal seria o multilateral. Muito bem. A segunda, o segundo item que eu falei para vocês é em relação aos objetivos da OMC. Se a gente pegar o preâmbulo do Acordo de Marrakech, que criou a OMC, nós vamos notar que um dos principais objetivos da criação da organização é a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego, elevação de receitas e o desenvolvimento sustentável. Em nenhum momento fala que, e aí eu gosto de quebrar esse paradigma, porque a gente ouve muito nas notícias, a OMC visa o livre comércio. Não. A OMC vem com aquela ideia kantiana de comércio para a paz, né? O comércio é um instrumento para a paz, uma ideia realmente pós-guerra, mas não é o grande objetivo da OMC, o comércio em si, né? O livre comércio em si, mas ele é um instrumento para alcançar outros objetivos. E aí, com base nisso, os países, após 5 anos da existência da OMC, quase 5 anos, em 1999, os países menos desenvolvidos em desenvolvimento criticaram a atuação da organização, no sentido de que a organização estava voltada para os interesses dos países desenvolvidos, e não dos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. E aí que surge a rodada de Doha, voltada para atender também os interesses dos países em desenvolvimento. Inclusive, a Conferência de Seattle, de 1999, gerou um filme que mostra fatos reais da população nas ruas de Seattle, contestando aí a atuação da OMC. O filme se chama A Batalha de Seattle, se alguém tiver interesse em assistir. Então, eu tenho, na verdade, aqui um objetivo relevante. Claro, olha, a OMC visa muito mais que o livre comércio, só que, na prática, isso foi muito difícil de se concretizar. Vieram crises econômicas, vieram os atentados do 11 de setembro, novas crises econômicas, agora uma pandemia, e existe essa dificuldade em conciliar interesses não necessariamente comerciais, econômicos, com os interesses econômicos. E aí isso tem também causado entraves dentro da OMC. Uma outra questão que também decorre dessa é justamente o fato da OMC não ter uma classificação muito delimitada sobre quais são os países desenvolvidos, quais são os países em desenvolvimento e quais são os países menos desenvolvidos. A gente tem a classificação dos países menos desenvolvidos, que é adotada a classificação da ONU, que são aqueles países realmente que estão bem carentes, bem à margem da sociedade internacional, como, por exemplo, Angola, Bangladesh, a República do Congo, a Zâmbia, geralmente aqueles países que estão ali no continente africano, que são os países mais vulneráveis. No entanto, a gente não tem uma classificação, ou pelo menos critérios, para se determinar quais são os países desenvolvidos e quais são os países em desenvolvimento. Dentro da OMC, os países podem se autodeclarar em desenvolvimento ou desenvolvidos. Tanto que a África do Sul, quando ingressou na OMC, ela se declarou desenvolvida. E depois ela se arrependeu, voltou atrás e se declarou em desenvolvimento. E por que essa classificação é importante? Porque existem benefícios
existem certas flexibilizações das regras da OMC para os países menos desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, é muito relevante eu ter um critério para definir o que é um país desenvolvido e o que é um país em desenvolvimento. E isso vai repercutir na questão da China, né? Porque se a gente analisar, a China se declara um país em desenvolvimento, no entanto, ela é a segunda maior economia do mundo. E também vai dialogar com a primeira problemática que eu mencionei a vocês. A OMC está desatualizada, porque quando a OMC surge, a China era uma outra China, economicamente falando. A China, hoje, ela tem chances de passar os Estados Unidos e ser a primeira economia do mundo. Ela está um pouquinho longe dos Estados Unidos, mas eu pude notar já em 2015, quando eu fiz o meu estágio, que o grande temor ali dos países era a China. A China investiu em tecnologia, né? Não é mais a China que a gente conhecia, a China que copiava, a China de produtos inferiores. É uma China que investe em robótica, é uma China que investe em tecnologia, né? Então, hoje, a China é o maior exportador de bens do mundo. Ela passou os Estados Unidos no comércio de bens, ela tem a maior parcela do comércio de bens. E os Estados Unidos ainda é o maior exportador de serviços do mundo. Então, por isso que os Estados Unidos ainda está em primeiro lugar, como a primeira economia mundial. E a China em segundo lugar. Uma outra problemática, né, em relação a isso é que eu tenho os demais países, a terceira economia mundial, a quarta, a quinta, a sexta, vamos falar dos 10. O Brasil, hoje, ela é a oitava maior economia do mundo. Mas ela está muito aquém da China e dos Estados Unidos. Então, vamos lá, pegar o PIB, eu tenho aqui o PIB dos Estados Unidos, em 2019, foi de 22 trilhões. Da China, quase 15 trilhões. E aí vem do Brasil, só para vocês terem uma ideia, com quase 3 trilhões. Ou seja, né, nós somos a oitava maior economia do mundo, mas estamos muito distantes dos Estados Unidos e da China. Então, imagine como criar um critério para definir o que é um país desenvolvido e um país em desenvolvimento. E eu tenho um outro problema, né? Eu posso adotar um critério estritamente econômico, e mesmo assim eu vou ter um distanciamento muito grande entre Brasil, por exemplo, Brasil, Índia, Rússia, né, Japão e Estados Unidos e China. E se eu for adotar um critério social, né, aí realmente eu vou ter muitos países que são poderosos economicamente, mas, no entanto, vamos dizer assim, esse dinheiro fica nas mãos de poucos, né? Eu não vou ter uma boa distribuição dessa renda, e aí, no aspecto social, esse país não vai ser desenvolvido, né? Então, algo que me surpreendeu muito quando eu fui para lá, e eu gosto de mencionar isso, que eu fui para lá com aquela cabeça de brasileiro colonizado, né? Nós somos coitadinhos, nós estamos passando por uma crise, nós temos muita miséria, né? E, inclusive, a proposta da minha tese era algo assim que favorecesse mais o Brasil e os demais países em desenvolvimento. E eu cheguei lá e eu levei um choque ao ver a realidade e ver quão respeitado era e é o Brasil na Organização Mundial do Comércio. Então, o maior medo dos países era realmente China e Brasil. Então, a minha proposta é, olha, sua proposta de tese é muito legal, muito importante, a gente entende que certos países têm realmente dificuldades, mas China e Brasil não. China e Brasil, essa proposta não passa enquanto China e Brasil se declarar um país em desenvolvimento. Não dá para conceder esses mesmos benefícios para China e Brasil, todos o tempo todo. China e Brasil. China e Brasil. Porque por mais que o Brasil seja a oitava, né, na época era a sétima maior economia do mundo, se a gente pegar
a atuação do Brasil no órgão de solução de controvérsias, ele tem uma atuação que seria colocado ali como o quarto maior atuante. Então ele é muito forte, ele provoca a OMC sempre, tem condições técnicas para isso, né? Faz uso das normas da OMC de uma forma muito inteligente, né? De uma forma estratégica. Então, o Brasil é visto como um gigante dentro da OMC. Né? Por um lado, a gente fica feliz, porque é um mérito da nossa diplomacia, é um mérito, né, do nosso país de ter uma atuação forte e reconhecida numa organização internacional. Por outro lado, não dá para chegar com uma tese de, olha, coitado do meu país, nós realmente temos miséria, realmente temos problemas aqui sociais, mas economicamente nós somos muito fortes. E aí é um grande problema, é algo que eu deixei como uma variável até mesmo na minha tese, é qual o critério a ser adotado dentro da OMC para corrigir isso. Porque isso repercute justamente nesse entravamento dentro da OMC na guerra Estados Unidos com a China. Né? A China se declara um país em desenvolvimento e não um país desenvolvido, sendo que economicamente falando, ela tem, né, condições de se declarar um país desenvolvido. Então, é um problema chave aí. Ao meu ver, é um problema chave que está gerando esse entrave. Muito bem. A outra questão, né, já falando de China, tá, é justamente essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, além dessa questão da China se declarar um país em desenvolvimento, olhem só, a China ingressou na OMC em dezembro de 2001. Uma economia fechada, não era uma economia de mercado. E ela ingressa na OMC com o compromisso de se reestruturar e se transformar numa economia de mercado em 15 anos. Então, quando eu estava lá, né, em 2015, era o que mais se discutia. Afinal de contas, a gente vai poder considerar a China uma economia de mercado ou não? Antes de eu continuar, vou explicar para vocês qual é a relevância disso, né? Quando o país ele é economicamente fechado, ele consegue controlar os preços. Então, a gente não sabe se aquele preço praticado pelo governo, né, pela indústria chinesa, é um preço determinado pelo governo. Né? Porque não é um preço, na verdade, do mercado. A gente não tem transparência. Esse preço é controlado. Né? E aí, conflitua com o livre comércio, com certeza. Então, a China, sendo reconhecida uma economia de mercado, nós vamos considerar que esses preços praticados pela China são preços transparentes, preços corretos, preços de mercado. E isso vai implicar nas medidas de defesa comercial, tanto nas medidas, em especial as medidas anti-dumping, né? Por quê? Enquanto a China não for reconhecida uma economia de mercado, é muito mais fácil aplicar medidas de defesa comercial contra a China, que são essas medidas anti-dumping. Olha, a China não está praticando preços de mercado, esse produto chega aqui no meu país com valor inferior ao valor que ele é exportado, e eu posso facilmente comprovar, então, e justificar a aplicação de medidas antidumping, que seria elevar aí as tarifas sobre a importação dos produtos chineses para equipará-los ao preço de mercado. Então, olha como é delicado, né? Se a gente pegar as medidas antidumping do Brasil, as medidas antidumping dos Estados Unidos, a maior parte das nossas medidas são aplicadas contra a China. A maior parte das medidas antidumping dos Estados Unidos são aplicadas contra a China. Então, reconhecer a China como uma economia de mercado significa que muitas medidas antidumping cairiam, não poderiam mais ser aplicadas. Né? E
Então, o cerne da discussão está entre a China pode ser reconhecida como uma economia de mercado ou não. Isso vai gerar impactos econômicos sobre os países, né? Em 2016, que foi o prazo, né, da China se transformar numa economia de mercado, ela se declarou uma economia de mercado. Porém, muitos países tiveram resistência em reconhecer a China como uma economia de mercado. Os Estados Unidos é um deles. O Brasil a reconheceu, né? Tanto essa resistência dos Estados Unidos até gerou uma disputa no órgão de solução de controvérsias, né? Uma disputa em 2016 sobre justamente a China ser ou não uma economia de mercado, né? A China ingressa no órgão de solução de controvérsias, solicitando que o órgão reconheça a China como uma economia de mercado, e aí forçaria, então, todos os Estados-membros da OMC a reconhecer a China como uma economia de mercado. Esse caso foi suspenso em 2019, a própria China solicitou a suspensão, bem, como ela entrou, né, ela solicitou a suspensão, e a gente, infelizmente, não tem essa resposta do órgão de solução de controvérsias da OMC. Então, às vezes a gente vê na mídia, né, Estados Unidos querem a China fora da OMC, e aí parece uma política muito distorcida do governo Trump, e acaba tratando dessa forma na mídia, né? Olha, chegou o Trump e ele está querendo fazer uma revolução aí dentro da OMC, mas se a gente for analisar essa parte histórica, realmente é algo muito delicado o fato, né, da China não ser uma economia de mercado ainda, passar 15 anos usufruindo dos acordos da OMC, mas não se reestruturar como uma economia de mercado, ou seja, a gente ainda não pode confiar nos preços praticados pela China, e isso me parece um jogo injusto, né? Então, e aí que está, né, o cerne da guerra entre Estados Unidos e China. Primeiro momento, China é um país em desenvolvimento, segunda maior economia do mundo. Vai usufruir de toda a flexibilidade dentro da OMC? Né? Teve 15 anos para se reestruturar como uma economia de mercado e não fez. Né? Mas vou responder a pergunta, né? Pelo menos tentar responder a pergunta que eu me propus aqui na palestra. Lógico que é uma pergunta muito difícil. Tudo bem, eu já estou encerrando. Eu só vou finalizar aqui com a resposta da pergunta. Qual o futuro da OMC? Né? E aí a gente começa a ver na mídia, os Estados Unidos travou a OMC, é o fim da OMC, e começa a vir, né, essas discussões, mas pelo que eu estou acompanhando, eu não acredito no fim da OMC, muito pelo contrário, a OMC tem um órgão de solução de controvérsias que ele é exemplar, é um dos órgãos mais jurídicos que a gente pode ver, que existe realmente uma decisão pautada no direito, nada político, tá? E os países confiam nesse órgão. Mas os Estados Unidos conseguiu bloquear esse órgão. Só que os demais países da OMC já estão dialogando, tá, para manter esse órgão, talvez em um outro formato, como uma arbitragem, mas os Estados confiam tanto nesse órgão que eles estão dialogando para encontrar uma solução. Então, isso não mostra para mim um fim da OMC, até porque a realidade hoje é diferente da realidade de 47. Em 47, sem os Estados Unidos, não existiria mesmo a OMC, como ocorreu. Em 47, tentou-se criar a Organização Internacional do Comércio. Não foi para frente justamente porque os Estados Unidos desistiu. E os Estados Unidos era, então, a maior potência mundial disparado em relação aos outros países. Hoje, a realidade é diferente. Por mais que os Estados Unidos seja a primeira economia do mundo, e sim, uma saída dos Estados Unidos da OMC seria muito relevante e impactaria os estados, mas ele não está
ali muito acima de outros estados, como, por exemplo, a China. A gente tem, por outro lado, essa ascensão da China, né, por um lado, é também importante para conter os Estados Unidos, que até então estava isolado como o maior poder econômico, maior economia do mundo, disparadamente à frente dos demais. Então, eu acredito num futuro da OMC, eu acredito no futuro do multilateralismo, e eu vejo que os estados estão, tirando os Estados Unidos, empenhados a mantê-la, né? A gente, claro, tem que aguardar aí as eleições americanas, um próximo governo, para saber se isso será mantido, né, essa atuação dos Estados Unidos, mas os estados já estão conversando para manter a instituição. Tá? Quanto ao próximo diretor-geral, ainda não sabemos quem vai ser, mas ele tem um grande desafio, porque tem sim, a gente não pode desconsiderar os Estados Unidos como uma grande potência, né? E a sua importância dentro da OMC, com certeza. Mas, como disse, a realidade de hoje, né, é diferente da realidade de 47, é diferente da realidade pós-Guerra Fria. Hoje a gente tem países em desenvolvimento com um poder muito maior e que sabem que, se unirem, eles podem ainda exercer maior influência sobre o comércio internacional. Seria isso. Eu fico por aqui, eu fico aberta às perguntas e obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho de um assunto que eu tenho realmente um grande carinho. Obrigada. Professora Juliana Martelli Faiz Ferriato. Parabéns pela maneira sucinta em que trabalhou. Há algumas perguntas, mas eu vou fazer apenas uma pergunta antes de encerrar. A professora não acha que o comércio internacional, tal como ele se apresenta, tem que ser analisado, antes de tudo, como acontecia no século XIX com a Inglaterra? Agora é um século americano, né, do comércio internacional, um século americano. Então, os dois princípios tratados lá no GATT 47, o tratamento nacional e a cláusula da nação mais favorecida, que vai beneficiar exatamente as empresas americanas, e os 6 primeiras rodadas, que vão trabalhar apenas a questão tarifária dentro do contexto americano, e o fato do Japão, que daí vai adotar o sistema americano, desafiar a hegemonia americana, mas não ter a força suficiente, que daí vamos ter a rodada Kennedy, aí vamos ter a rodada Tóquio, e aí a rodada de Montevideo, quando vai ter a reação americana através do governo Reagan e quebra a União Soviética, nós vamos ter aí, então, fases. Né? Primeiro vai o Japão, e eu sou testemunha disto, que os produtos japoneses eram uma porcaria. Eu fazia coleção de Matchbox, de carrinho Matchbox, e eram carrinhos ingleses. Os japoneses entraram nesse mercado, quebraram o Matchbox, e os carrinhos eram uma porcaria. Depois foi a Coreia, que vai adotar o mesmo sistema, mas nenhum dos dois tinha uma economia tão forte. Aí vai entrar a China. Então, eu vejo uma repetição, e não sei até onde a professora pensa isso, eu vejo uma repetição daquele modelo do século XIX, no modelo inglês, que entra na concorrência alemã, a Alemanha entra na concorrência, ganha da Inglaterra, se torna mais produtiva. A mesma coisa está se repetindo agora. Então, é um desafio sobre lógica de comércio sob o prisma anglo-saxão. Nós ficamos como coadjuvantes. Eu não sei qual que é a posição da professora em relação a isso. Por isso que eu queria sintetizar alguma questão, as questões que foram formuladas, e apenas fazer essa pergunta. Professora, a senhora tem 1 minuto para responder. Ai, meu Deus, tá bom. Eu concordo. Existe um texto que é bem interessante falando do kicking away the ladder, ou seja, tirando a escada, que realmente mostra esses pontos de hegemonia, né, de imposição hegemônica dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos de uma forma geral dentro da OMC. Ou seja, eu subsidiei, vamos pegar a minha parte, né, que é subsidiei. Agora vem a OMC, ninguém pode subsidiar mais. Muito bonito, né? Então, aquelas teorias de Adam Smith, de David Ricardo,
são teorias que serviram antes da Revolução Industrial e muito antes do que nós estamos vivendo agora em tecnologia. Ah, você vai se dedicar ao que você tem de melhor. Não. Quanto a gente caiu nessa ideia, os países desenvolvidos estavam investindo em tecnologia. Né? Então, eu concordo que tem pontos de imposição hegemônica dentro da OMC e a tendência é isso se repetir se a gente não estiver atento. Concordo. Professora, muito obrigado pela sua exposição, belíssima exposição. Agradeço novamente ao Congresso e até uma próxima vez. Professora, um forte abraço. Obrigada, outro. Tchau a todos.